Gente, seguinte, hoje, muitas coisas interessantes e especiais acontecendo. Hoje a gente está encerrando a nossa série, Chamados para Servir. Então, é a nossa última pregação da nossa série. Hoje também a minha filha, depois de um ano e meio falando, um ano falando que estava muito ansiosa para descer para o Kids, quando ela fizesse 3 anos. Hoje ela finalmente chegou o dia dela, por isso se você não está a par, por isso todo esse estardalhaço. Ela falou para todo mundo isso no último ano, que ela queria ir para o Kids. Então, hoje estou muito feliz de estar aqui com vocês. E antes da gente falar sobre a série, ou ler o texto que a gente vai falar hoje, eu queria trazer uma dinâmica aqui para a gente. Hoje foi um dia muito especial para minha filha, acabei de falar para vocês. Ela estava falando desse dia há muito tempo. Então, ela estava um tempão já, no aniversário dela, ela acordou falando, fiz 3 anos e agora eu vou para o Kids. Então, esse dia era um dia especial para ela. Eu queria que você pegasse seu celular aí agora. Quem tem celular, por favor? E acho que todos têm. Peguem seus celulares. E eu queria que você olhasse para a sua vida agora, os seus planos, seus objetivos, aquilo que você tem vivido e pensado, e colocasse o dia mais importante para você, o dia que você está esperando, de acordo com os seus planos e a sua vida. Podem anotar, vou dar um tempinho para vocês anotarem. Olha para a sua vida agora e fala, cara, o dia que eu estou esperando é esse dia aqui. Deu certo aí? Enquanto vocês arrumam aqui, eu vou voltar para o meu outro microfone. Agora, eu queria, antes da gente ler o nosso texto aqui de hoje, eu queria fazer uma recapitulação da nossa série. Rapidinho, tá? Só para a gente falar. Então, qual que era o intuito, gente? Quando eu, o Rafa e o Rê, quando a gente sentou e a gente falou, cara, a gente está sentindo que a gente tem que falar sobre isso. O que aconteceu na igreja? A gente percebeu, e eu vou compartilhar isso com vocês aqui agora. A gente percebeu que o senso missional da igreja estava se perdendo. E isso eu não estou falando só do senso missional relacionado a missões. Quem estava aqui no culto que a Thaís estava aqui com a gente do Instituto Basta? Muito legal, né? O trabalho que ela faz, a vida que ela vive em missões e tudo mais. Mas o nosso intuito era ir além disso. Nosso intuito era mostrar que a nossa vida é uma vida missional. E que a gente serve em várias áreas da nossa vida. Isso é missão. Que o discipulado, ele acontece como forma de missão. Certo? Que nós somos chamados para servir. E ser chamados para servir é chamados para a missão. Então a gente começou a série, e aí pode ir passando aí. A gente começou a série, na primeira pregação eu falei sobre discípulos formam discípulos. Como que a base do evangelho, eu falei que ia tropeçar, e aí a base do evangelho, daquilo que a gente é o chamado de Jesus para a gente, é fazer discípulos. Aí, importante, só para vocês lembrarem, não é para fazer pessoas fiéis a nós, discípulos de Jesus. Nós formamos discípulos de Jesus, certo? Beleza? Não perder muito tempo. Na segunda pregação da série, acho que foi o Rafa que pregou a segunda pregação, a natureza missional da igreja. A gente colocou agora não só como a gente tem uma natureza missional, mas como o corpo de Cristo tem essa natureza. E vocês vão lembrar que aqui a palavra missão e discipulado está sendo muito usada pela gente de forma intercambiável. E isso é intencional, tá bom? Episódio 3, acho que foi o Rê que falou sobre famílias. Foi o 3? Vai dar certo. Famílias à luz da eternidade. Então, o Rê falou de como na nossa casa, em família, nós temos uma missão. Nós temos uma missão, e a missão nossa é mais do que formar, é importante, tá? Mas é mais do que formar bons cidadãos, do que formar filhos bem comportados. É formar discípulos de Jesus. É formar Jesus na nossa esposa e no nosso esposo. Então, se você não faz missão na sua casa, não tem como você fazer missão fora dela. Amém? 4. Casas em chamas. Aqui a gente falou um pouco mais sobre como a gente acredita que as casas são o caminho de discipulado. E o caminho da missão
hoje, na nossa visão, é a missão através do que a gente vive nas igrejas caseiras. A gente falou muito sobre mesa, sobre comunhão, sobre como é nesse lugar que a gente vai pregar o evangelho. Pode passar. E na última vez, a última pregação, o Rafa e a Libre compartilharam sobre a canção do discípulo e sobre como o nosso momento de louvor e adoração, sobre quando nós louvamos a Deus, ele é um tipo de discipulado para a igreja, para nós, né? Então, é muito mais do que uma canção qualquer, é muito mais do que um som bonito, é muito mais do que uma guitarra e uma bateria, é o nosso coração sendo discipulado através da canção. A gente aprendeu com a música, foi uma coisa instituída por Deus e usada por Deus ao longo de toda a história. Beleza? E hoje, nós vamos encerrar a nossa série, e o nome da minha pregação hoje é A Espera de um Velório. Vocês vão entender isso ao longo da minha pregação, do que eu estou falando aqui. Não se assustem. Vai ficar claro sobre o que eu estou dizendo. Mas a gente vai falar sobre como a ressurreição move o coração nosso hoje em dia. Como a ressurreição impacta como você se porta hoje, como você discipula pessoas, como que você se porta diante da sociedade. E o nosso texto, então você pode abrir a sua Bíblia comigo, o texto que a gente vai ler, ele está em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Aqui. 1 Coríntios 15, do verso, a gente vai ler do 12 ao 28. Vamos lá. Então vamos ler junto? Eu vou ir lendo para a gente ganhar tempo, tá bom? Eu vou ler na NAA. Não sei qual que está aqui. NAA, perfeito. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Vamos orar. Jesus, eu oro por espírito de revelação e sabedoria entre nós, que o Senhor venha com teu espírito, me ajuda a não ser pedra de tropeço para os meus irmãos aqui nessa manhã. Que a sua palavra fale mais alto, que o teu nome seja lembrado aqui nesse lugar, que a tua palavra fira o nosso coração, que nós possamos sair daqui feridos pela tua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amigos, esse texto de 1 Coríntios 15 é um texto muito importante quando a gente fala de ressurreição. É o maior tratado sobre ressurreição que está na Bíblia. São 58 versos sobre ressurreição. Paulo defendendo como funciona a ressurreição e o que é a ressurreição. Eu encorajo vocês a lerem o capítulo na íntegra depois na casa de vocês. Não vai dar para a gente fazer isso aqui porque é
é bastante coisa no texto. Eu nem conseguiria expor ele de forma inteira aqui. Provavelmente não seria benéfico. Mas eu peguei esses versos porque a gente vai ter que entender um pouquinho do que está acontecendo na igreja de Corinto para entender o que Paulo está falando. Então vamos lá. Se você já leu 1 Coríntios, e eu espero que você cristão já tenha lido 1 Coríntios, você sabe que Paulo está com um problemão nessa igreja aqui. A gente vai até, eu não vou ficar passando muito aqui, com os jovens, a gente começa hoje um estudo em 1 Coríntios, vamos falar sobre isso bem aprofundado, eu não vou conseguir falar sobre tudo isso aqui, mas é importante eu ressaltar para vocês, a gente relembrar aqui 1 Coríntios 6 e 1 Coríntios 11. A gente porque Paulo está em todo momento fazendo uma defesa. E a defesa em relação à igreja de Corinto era: vocês estão abandonando a questão do corpo de vocês. Vocês acham que o corpo não importa. Vocês acham que vocês podem fazer qualquer coisa. Então, sabe aquela frasezinha que é evangélica, que você usa? Aquela frasezinha bem evangélica que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Certo? Na verdade, Paulo isso é uma refutação. Se você pegar a sua Bíblia e for a NAA, por exemplo, ela coloca entre aspas o tudo me é lícito. E aí Paulo responde ao tudo me é lícito dizendo: mas nem tudo convém. Porque aí a resposta lá em 1 Coríntios 6 é uma coisa que eles falam assim: porque se o meu estômago tem fome, eu dou comida. Se eu tenho sede, eu dou bebida. E aí Paulo fala assim: por quê? Porque meu estômago tem fome e sede. E o que os coríntios estavam querendo dizer? Se a minha carne pede alguma coisa, é porque há necessidade dela. Então eu tenho que dar. Porque tudo me é lícito. Eu já recebi aquilo de Deus. E aqui a gente vai esbarrar no problema que é o central. Para você entender 1 Coríntios 15, você tem que entender o que eu vou falar aqui. E pode ser que na nossa leitura ocidental, você, ao ler o verso 12, você já pensa assim: a igreja de Corinto não cria na ressurreição. Mas vamos trabalhar isso aqui para a gente conseguir trabalhar o texto bem. O que é a ressurreição? Me respondam. O que é a ressurreição? Vamos lá, me respondam. Voltar à vida. Perfeito. Ressurreição não é voltar à vida. Porque Lázaro, e aí, infelizmente, eu estou falando do conceito bíblico, no nosso português, a gente só tem uma palavra, que é ressurreição. Mas quando a Bíblia fala de ressurreição, quando Paulo fala de ressurreição aqui, ele não está falando sobre alguém que voltou à vida e voltou a morrer. Lázaro, nesse sentido, não ressuscitou. A gente não tem outra palavra. Ele ressuscitou, mas ele vai voltar a morrer. Mas a ressurreição que Paulo está falando aqui é uma ressurreição que não tem mais morte. É uma ressurreição corpórea que não tem mais morte. Então o que Paulo está querendo dizer? Olha, Corinto, vocês estão com um problema. Porque vocês estão com a ideia de tão grandiosidade. Lembrando que Paulo começa a carta dizendo assim: vocês têm todos os dons. Depois ele tem que arrumar a igreja de Corinto. Mas eles tinham tanto poder neles mesmos que eles achavam que eles tinham transcendido já. Então a gente não precisa de ressurreição corpórea, porque a gente o reino já está entre nós. Inclusive, isso levou eles ao pecado, porque se eu já sou tão grandioso, e eu já cheguei no fim, não tem nada que me faz perder isso. Eu posso pecar, eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser. O corpo não importa. E o que Paulo está falando em 1 Coríntios é: olha, Cristo ressuscitou. Igreja de Corinto, vocês têm que entender que se Cristo não ressuscitou, se a ressurreição dele não é corpórea, nós temos um problema. A ressurreição de Cristo, ela é corpórea. E por que isso importa? Por que importa, irmãos?
Porque não é sobre a nossa alma mais só, sobre o nosso espírito. Envolve transformação de corpo. E o argumento para Corinto de Paulo é: não, vocês não chegaram no ápice da história, porque o corpo de vocês não foi transformado. O de Cristo foi transformado. E aqui a gente começa, não dá para a gente aprofundar isso, mas a gente começa a entender que a teologia de Paulo do corpo é muito profunda. E o quão problemático é quando a gente começa a pensar que a ressurreição, como hoje em dia é muito difundido no meio cristão, é um fantasminha. É que você é o seu espírito. Irmão, nós teremos novo corpo. Corpo glorificado. É disso que Paulo está falando aqui. Olha, vocês não creem no corpo de Jesus glorificado. A transformação ela é física. Ela não é só na alma, ela não é só no nosso espírito. Ele está tratando do orgulho de Corinto. Vocês têm todos os dons, vocês manifestam todos eles, vocês acham que vocês são uma igreja já cheia do Espírito Santo, a ponto de dizer que é como se vocês já tivessem transcendido. É novos céus e nova terra agora. Não precisa. A morte é só uma passagem para continuar vivendo o que a gente já vive. Isso é mentira. A morte, irmãos, não é a passagem para a gente continuar vivendo o que a gente vive. A morte é a passagem para a vida de verdade. Então Paulo está tratando o orgulho dos coríntios. Ele está falando que a ressurreição é do corpo. E agora a gente vai começar a trabalhar com as consequências que isso traz para a gente. O primeiro ponto que eu queria falar é que a falta da esperança da transformação do corpo torna a jornada vazia. É disso que Paulo está falando lá, quando ele fala, olha, se não tem ressurreição, nós somos os homens mais infelizes deste mundo. A igreja de Corinto estava cega, irmãos. Cega no seu próprio ego. E aqui eu quero fazer um parênteses. Pecado, ele não só fere, uma característica importante do pecado, e sempre presente é o engano. Pecado te engana. Pecado te cega. O pecado te afunda. Quantas vezes, irmãos, a gente viu gente que estava vivendo com Deus, tendo vida com Deus, e de repente uma queda de pecado. Parecia que tudo se perdeu. Cegueira profunda. E aí o abismo vai puxando a pessoa. Porque o pecado engana. O pecado nos engana. A gente precisa ter isso claro. Então, quando a gente fala sobre confissão de pecado, a gente não está falando só para que você seja humilhado diante de Deus. Não é um quê de humilhação. É um quê de tirar a escama dos olhos. Quando a gente fala sobre como o pecado precisa ser colocado à luz, lá em João está escrito: aqueles que andam na luz vivem em comunhão e têm comunhão com Deus. Porque eles andam na luz. Então o que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto através dessa carta maravilhosa que nós temos? Luz. Vocês estão cegos no seu próprio ego. Vocês acham que vocês chegaram ao bem final. Isso daqui não é nem perto do que virá de ser. É disso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está falando. Eles viraram as suas próprias referências, a ponto de entenderem que tudo aquilo que eles faziam com o próprio corpo não importava mais. Eles eram tão espirituais que eles achavam que ninguém podia falar nada. Chegamos às nossas próprias conclusões. Paulo exorta sobre orgulho várias e várias vezes nessa carta, irmãos. Vocês são orgulhosos. O problema da igreja de Corinto não era, a raiz do problema não era só a imoralidade sexual, não era o problema com a ceia, não era só a divisão. O problema que Paulo está tratando lá no começo é: vocês são orgulhosos.
Vocês não voltam atrás, vocês estão cegos pelo seu próprio ego. Então, sim, o ponto em tudo isso que Paulo está falando aqui é assim: não tem como a gente olhar para a ressurreição e se ver grande. Não tem como. Isso daqui é muito pouco. É muito pouco. E é isso que ele está falando assim: se a espiritualidade de vocês, ela é real, irmãos, ela sempre vai apontar para mais. E sempre vai ter mais. E é por isso que importa, e fiquem comigo aqui, é por isso que importa que o corpo seja glorificado. Porque você sempre vai olhar e vai dizer: ainda não é. Sempre vai ter mais. E o ponto de Paulo era esse. Vocês acharam que vocês chegaram no ápice? Não. Porque o corpo não é glorificado. Então o dia do Senhor é o ápice da história. O dia em que nós temos corpos glorificados, para Paulo, é o ápice, a ponto dele dizer que assim, não faz sentido, igreja de Corinto, não faz sentido a gente viver uma vida em que a ressurreição não é real. E agora eu queria trazer uma reflexão sobre isso também. Se quando eu falo isso, você olha para a sua vida e existe um certo conforto, não existe um anseio, enquanto eu prego sobre a ressurreição, você conseguiria dizer igual Paulo: olha, a minha vida não vale nada. Porque, irmãos, vamos lá, esse foi um homem que foi preso, apedrejado, náufrago, morto depois, né? Por quê? Ele estava gastando a vida em prol de uma esperança maior. E o grande ponto é que quando nós não estamos olhando para essa esperança maior, nós não temos como gastar a nossa vida agora. Então você começa a tentar fazer a vida ser confortável demais. Porque o seu conforto não está lá nas coisas futuras, mas nas coisas de agora. Deus nos livre, irmãos, de olhar para a nossa vida agora e falar assim: poxa, se terminasse agora estava tudo bem. Foi uma vida boa. Paulo tinha outro parâmetro. Isso daqui não é nada. Não é nada. Eu morro, sou preso, eu sofro os meus açoites, porque eu sei que existe algo maior. Eu tenho o dia da ressurreição no meu coração. Paulo está exortando a igreja de Corinto, falando assim: vocês não entenderam a nossa esperança. Falem em línguas, profetizem, não é nada perto do dia do Senhor. Naquele dia línguas cessarão. Naquele dia não haverá mais profecias. Mas nós estaremos para sempre com o nosso Mestre. Paulo está falando de algo muito maior. A ressurreição molda como você se move agora, irmão. Não tem como. Não existe cristianismo, não existe evangelho sem ressurreição do corpo. Assim como o nosso ego nos leva a não ansiar pela eternidade, ainda o ego, na verdade, o ego no lugar errado nos coloca em lugares errados. Então talvez você ache que a vida é boa demais, mas talvez você ache que você é importante de menos. A eternidade é uma esperança. E sabe como funciona a esperança? Esperança é uma coisa que você quer agora. Esperança é uma coisa que você quer para ontem. Saudade. Quem tem aqui pessoas que
talvez já foram embora, ou pessoas que estão distante de você, e você tem saudade. Se eu te falasse agora, qual o momento que você quer conversar com ela? Se eu te desse o poder agora, olha, você tem o direito de ter 2 minutos com ela. Você esperaria? Acho que não. Saudade dói a ponto da gente ansiar por ela agora. Não tem como esperar mais. E aí o problema é esse. O problema é que a esperança, ela também não pode ser uma coisa muito distante. A esperança não pode ser uma coisa que fica longe demais, a ponto da gente achar que ela não vai vir. Se você colocar a esperança da ressurreição como uma coisa longe demais para você, eu não tenho dúvida, irmãos, que você vai perder ela de vista. É por isso que o dia do Senhor, é por isso que Paulo fala, usa frases como em Tessalonicenses, quando ele fala, mas nós, os vivos, já pensaram nisso? Os mortos ressuscitarão, mas nós, os vivos, Paulo falando, quase 2000 anos atrás, mas nós, os vivos, teremos corpos transformados. Você entende a esperança de Paulo? Eu vou ver. Os mortos vão ressuscitar, mais nós que somos vivos. Porque a igreja primitiva vivia como na iminência do retorno de Jesus. O dia do Senhor era amanhã. E quando a gente vive na iminência do retorno de Jesus, a gente gasta a nossa vida agora, hoje. A gente não deixa para a semana que vem, a gente não deixa para o mês que vem, a gente não deixa para o ano que vem. Quem sabe ano que vem, talvez eu venha me aproximar de Jesus. Quem sabe, talvez eu espere casar para batizar. Quem sabe? Não. Sabe aquela história que alguém te disse, você vai evangelizar? Você fala assim, não, ainda não é o tempo. Ainda não chegou o meu tempo. Sempre que alguém te falar isso, eu te dou o aval. Quando você falar de Jesus para alguém, essa pessoa te falar assim, olha, ainda não chegou o meu tempo. Essa pessoa não tem indício nenhum de conversão. O tempo é agora. Aquele que ama é agora. Eu tenho uma filha pequena, quem tem filho pequeno vai talvez se identificar comigo, mas o meu sentimento ao olhar para minha filha é, o tempo está passando rápido demais. E talvez eu esteja colocando de Jesus de menos nela. É urgente. É urgente. Porque eu fico pensando, eu não sei, Senhor. Se não for eu, se não for em mim, se não for na minha geração que você vai vir, talvez seja na dela. E eu queria que ela fosse um arauto da tua palavra. Então a gente se molda em tudo pela ressurreição. Vocês estão vendo, irmão? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Além disso, o segundo ponto é que a esperança dá combustível para a nossa fé. A esperança do retorno de Jesus, ela te dá um combustível que nada mais pode te dar. Você vai amar muito mais a Jesus. O seu anseio pelo reino de Deus torna o seu cristianismo mais radical. Aí as pessoas vão falar, isso é radical demais. Eu tenho uma história muito boa. Estava conversando esse tempo atrás com uma pessoa do meu trabalho, e ele começou a falar e tal. E hoje em dia tudo é muito belo, né? A gente não é mais perseguido como antes, assim. Você ter a ética cristã em um país polarizado, se você está conversando com alguém, talvez da direita ou da extrema direita, ele vai achar maravilhoso que você tem princípios da família. Então ele começa a conversar com você, ele falou assim para mim, eu acho muito bom. Eu leio a Bíblia de vez em quando, e
Deus tem falado começou a falar sobre o trabalho, né? E eu sou meio provocativo, né? Então, ele começou a falar de como o trabalho era bom, de como Deus estava abençoando ele no trabalho, como ele lia a Bíblia e sempre batia com as coisas que o trabalho fazia. Aí eu fiz assim, legal, cara, que bênção. Mas e se der errado no trabalho? Não, mas aí Deus falou comigo. Aí eu falei assim, eu tenho uma irmã, amiga nossa, que a gente estava junto, ela trabalha com a igreja perseguida. Ela está indo para a Ásia. Toda vez que ela vai, ela sabe que talvez ela não volte. Talvez ela morra lá. A resposta foi um olhar assustado, né? Mas aí eu acho que já é demais. Aí eu acho que passou do ponto. Eu falei, aí dentro de mim, né? Não há nenhum indício de conversão aqui. Essa é a nossa esperança. Sabe por quê? Porque a gente não está esperando que o emprego dê certo. Eu não estou esperando que a minha vida seja perfeita. Eu não estou esperando. Ontem roubaram o meu carro. O carro da minha sogra, na verdade, estava com ele. Irmãos, é só um carro. É só um carro. Eu estou olhando para algo muito maior. A Bia até me fez uma pergunta, ela falou, valeu a pena? Estava com os irmãos lá à tarde, eu falei, valeu a pena demais o carro roubado. Foi muito bom. Valeu a pena demais. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Eu queria ler com vocês Lucas 24, verso 36. Jenny, pode colocar aqui para a gente? Vocês estão comigo? Vocês estão quietinhos? Está tudo bem? Eu vou ler aqui do 36 ao 40, vou lendo, tá? Eu não sei se eu estou aqui na NA ou NVI, mas eu vou ler aqui, aí vocês leem aqui. Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Irmão, tem alguma coisa que dá para ser mais clara do que isso? Quando alguém te perguntar assim, olha, não, mas essa história de que vai ter corpo, eu queria que vocês lembrassem dessa passagem. Jesus ressuscitou. Aí o verso literalmente diz, eles estavam com medo, pensando que viam um espírito. Mas Jesus lhe disse, por que vocês estão com medo? Toquem nas minhas mãos e nos meus pés. Sou eu. O que Jesus está falando? Eu não sou um espírito. O corpo importa para a eternidade. Amém? Vejam as minhas mãos e os meus pés. A gente vai ter depois a dor da separação, antes, na verdade, a dor da separação deles, foi o quê? Aplacada com a da ressurreição. Então vamos lá, vamos chegar aqui. Por que a ressurreição é importante para aproximar a gente de Jesus? Porque ela nos faz entender que o nosso rei está vivo. Por isso que Paulo está batendo tanto. Olha, se vocês não creem na ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, isso é um problema. Por quê? Porque a nossa esperança é que o nosso rei está vivo. Ele ressuscitou. E aí Paulo vai depois argumentar dizendo assim, e aí Cristo é a primícia, ou seja, é o primeiro dos que dormem. Primeiro ele, para depois nós. É como se Cristo tivesse aberto um vivo caminho de ressurreição. É isso que Paulo está dizendo. Gente, vamos lá. Existe um caminho aberto de ressurreição que gera esperança.
A cruz, a morte de Jesus, gerou para aqueles discípulos uma separação, uma dor. E o que trouxe esperança de volta? Ressurreição. Então agora, nesse momento, Jesus é um homem judeu de 33 anos, com um corpo assentado à destra de Deus. Com marcas nas mãos e nos pés. Isto é ressurreição. E aí, além disso, a gente poderia... Pode colocar aí, Atos 1:6. Então, depois disso, da ressurreição, qual é a primeira pergunta que os discípulos fazem para Jesus? Jesus, será este tempo, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ressurreição traz uma outra esperança, irmãos, ainda que não fosse neste momento. Mas lembrem, eles esperavam o quê? Vamos lá, vocês estão comigo aqui, né? Vamos lá. Eles andaram com Jesus, estiveram todo esse tempo e ficava todo o tempo, quem viu The Chosen? Estava todo o tempo lá, falando lá, ó, você vai restaurar o reino, Jesus morreu. Jesus morreu por eles, morreu pelos pecados, eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. A esperança acabou. Não tem mais reino. Messias falso. Mas a ressurreição traz o quê? A esperança de que Ele está vivo e mais do que isso, a esperança do reino. Nós agora temos uma viva esperança de que a injustiça terá um dia que acabará. A ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição prometida é mais do que isso, irmãos. Agora nós temos um reino que virá. Nós teremos um rei, não mais governos corruptos, não mais homens e mulheres sendo mortos por nada, não mais avareza, egoísmo, nós temos um reino prometido. E se essa esperança não mexe com você, eu não sei o que vai mexer. Então nós amamos a Jesus, e proporcionalmente a isso, outra coisa que eu queria falar é, nós odiamos ao pecado. Gravem isso no coração de vocês. O quanto você ama Jesus, é o quanto você odeia ao pecado. Por quê? Porque o pecado afasta toda essa construção que eu estou fazendo para vocês. O pecado afasta ela de nós. O pecado nos afasta de Deus, nos afasta do seu reino, nos afasta da ressurreição. Nós odiamos o pecado. E eu sei que hoje em dia a gente fala muito sobre amar Jesus e tal, mas a grande verdade, irmão, é que na ressurreição existe inferno também. Existe um inferno sendo jogado no lago de enxofre. É verdade, é bem eterno, mas existe um sofrimento eterno. Isso é parte da Bíblia, a gente não vai jogar fora. A doutrina do inferno tem que ser colocada no nosso meio. A gente não tem que ter medo de falar disso. Como se a gente, ao falar do inferno, estivesse falando para as pessoas, coagindo elas com medo. Não. Mas a gente olha para o sofrimento eterno como quem tem ânsia, tem nojo. Eu não quero isso. Isso é dor. Isso gera o que em vocês? Em nós? O que deveria gerar? Um senso de missão. Porque se a ressurreição é real, e ela é, se o inferno é real, e ele é, você olha para o lado e vê alguém ali condenado a sofrimento eterno, como o seu coração fica? Ou você prefere não pensar nisso? Ou você prefere esconder isso do seu coração? A ressurreição traz senso de missão. Existe uma eternidade, existe
existe um bem eterno e existe um sofrimento eterno. Então, a gente se move agora. Irmãos, nós somos evangélicos, então nós não cremos no purgatório. É agora ou nunca. A gente educa os nossos filhos. A gente trabalha. Então, assim, vamos lá, eu vou só voltar porque minha filha fez 3 anos recentemente, então eu estou mexido. A gente precisa educar os nossos filhos como quem olha para a eternidade, irmãos. Por favor. Por favor. Não é um conjunto de regras. Quantas vezes você tem orado pelos seus filhos? Como está a sua intercessão por eles? Você, filho, como você tem olhado pelo seu pai? Pela sua família? Por aqueles que não são salvos? Como que está? Ou você só tem ignorado isso? Você só tem ignorado isso. Se você está ignorando isso, é porque você não está olhando para a ressurreição de forma sincera. E por fim, o último ponto, na verdade dividido em 2 pontos. A esperança do dia em que não haverá mais morte nos consola. Finalmente, o pecado será destruído. Finalmente, meus amigos. Finalmente você não vai ter que lutar para perdoar o outro. Finalmente você vai amar incondicionalmente. Finalmente você não vai lutar contra a tentação do seu corpo. Olha, Coríntios. Tem um cara, no 1 Coríntios 4, tem um cara aí que está dormindo com a madrasta. E vocês estão deixando ele no meio de vocês. Porque vocês perderam o olhar da ressurreição. Finalmente, naquele dia, não haverá mais pecado. A gente não vai ter que lutar mais contra isso. A gente não vai ter que viver uma vida. Porque, irmãos, Romanos fala que você não é mais escravo do pecado. Mas vamos lá. Quem pecou essa semana, levanta a mão. Igreja doutrinada, amém. Mas como que a gente não é escravo do pecado, mas continua pecando? Que tipo de soltura é essa, Jesus? Você falou que a gente não é escravo, mas eu não consigo. E aí Paulo vai falar assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu quero fugir, eu faço toda hora. É porque agora, neste momento, e aqui é a beleza. É a beleza do reino que é, mas ainda não. Jesus não deixa você ser escravo, não pela sua força, não pelo que você faz, mas porque toda vez que Deus olha dos céus para você, Ele vê você coberto do sangue do Cordeiro. Ele vê a imagem de Jesus em você. Eu vou te falar, a imagem de Jesus, se você está falando que... Eu não estou falando que você pode pecar por causa disso. Meu ponto é que se você tem a imagem de Jesus, toda vez que você pecar, vai ser uma dor imensa. Vai ser uma tristeza sem fim. Vai ser choro. Vai ser arrependimento. Mas o Deus Pai olha para você e não te vê como pecado. Não te vê pecador. Ele vê a imagem do Filho. Mas um dia, meus amigos, e essa é a beleza, vai chegar o tempo em que nós teremos corpos glorificados. E aí, de forma completa, nós não seremos mais escravos do pecado. Nós estaremos livres para estar com Jesus para sempre.
Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso conforto quando nós pecamos. Nós nos arrependemos e dizemos: eu espero o dia, Jesus, em que eu não vou mais ter que lutar com isso. Se você é um cristão verdadeiro, quando você vê alguém doente, você deveria olhar e falar assim: vai chegar o dia em que não vai mais ter câncer. Vai chegar o dia em que o pecado, as consequências do pecado, não vão mais estar entre nós. E esse é o nosso conforto. Talvez a gente não consiga, a gente pode orar por cura, e Deus vai curar alguns, mas talvez o conforto que a gente tenha que dar para outros é: olha, na eternidade, não vai ter câncer. Aos papais de filhos atípicos, não vai ter atípico na eternidade, nem típico. Vai ter aqueles que são de Jesus. Se isso não conforta você, não vai ter mais filho desviado, irmão. Não vai ter relacionamento extraconjugal. Não vai ter filho abandonado. Não vai ter criança abusada. No reino de Deus, não vai ter nada disso. E aí Paulo nos coloca, eu vou ler mais uma vez. Estou encerrando já, tá? No verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. À espera de um velório. Nós todos estamos à espera do último velório. O último funeral que nós participaremos é o funeral da morte. Em que a morte será enterrada. No verso 53, Paulo diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Participaremos juntos do único funeral que vai ser alegre, do único velório em que nós vamos estar bradando de alegria, o velório da morte. Não haverá mais morte, nós nos assentaremos todos a última vez juntos. Cristo, de vez, enterrará a morte que Ele já venceu na cruz. Aquilo que era mortal vai se tornar imortal. Os seus entes queridos que você perdeu, meu irmão, você estará com Ele. Aos que foram fiéis a Jesus, nós estaremos com eles para sempre. No verso 29, eu não vou entrar na polêmica aqui em relação a isso, porque eu não quis ler exatamente por isso, mas Paulo fala que ele se batizava. O que vai acontecer com aqueles que se batizavam pelos mortos? Por causa dos mortos, é uma tradução melhor. E aqui não é que eles se batizavam para interceder pelos mortos ou nada. Aqui eles viam os cristãos sendo mortos, viam os familiares, aquela fé feria eles. E Paulo está dizendo assim: mas e aqueles? Porque se não existe a ressurreição corpórea, o que vai ser daqueles que batizaram crendo na fé daqueles que morreram por Jesus? Crendo que um dia irão encontrar eles. Então eu já venho aqui tirar toda essa ladainha de que você vai viver uma vida aqui inteira. E quando você ressuscitar, vai ter um reset na sua cabeça e você não vai lembrar de nada. Ou seja, você é uma nova pessoa, não importa nada. Isso é mentira. Isso não é verdade. Isso pode gerar muitos questionamentos com você sobre como vai ser, mas eu vou te dizer uma coisa: a glória de Jesus e o seu sentimento num corpo incorruptível não é o mesmo que o seu agora.
Você vai estar encontrando as pessoas que você viveu aqui, irmãos. Isso é esperança também. Isso é conforto também para aqueles que perderam. Paulo está falando exatamente sobre isso. Nós vamos assistir de camarote a morte sendo tragada e vamos estar juntos como irmãos, vivendo para sempre. E por fim, Deus será tudo em todos. Finalmente, nosso vazio vai ser 100% preenchido. Finalmente, esse senso de eternidade que habita em você vai ser saciado. Finalmente, nós voltaremos ao Éden. O governo do Éden será instaurado mais uma vez. Criador e criatura, de onde nunca deviam ter saído, juntos. Isso move como nós estamos agora. Essa é a nossa esperança. Isso move como você se porta diante do irmão, como você se porta diante do outro. Isso move como você se porta diante das injustiças, diante das calúnias. Paulo está diante do seu maior desafio ministerial, que é a igreja de Corinto. E ele começa agradecendo a Deus pela igreja de Corinto. Vamos lá. Qual foi a última vez que alguém te caluniou, que alguém falou mal de você? E você orou por essa pessoa agradecendo por ela? Obrigado, Jesus. Era um homem que estava olhando para a eternidade. Os nossos olhares estão para a eternidade. Então eu queria voltar para a minha pergunta lá no começo. Se você escreveu alguma coisa diferente do dia do Senhor, se o teu sonho, se o dia mais importante para você é diferente do dia do Senhor, se arrependa aqui. Os seus olhos estão no lugar errado. Vocês precisam, a gente precisa viver isso do jeito certo. Feche seus olhos para a gente orar.